Gravando. Obrigado por terem vindo aqui. Espero que vocês aproveitem esse tempo. Então, vou falar sobre vulnerabilidade no falar. Basicamente, situações de resolução de conflitos, né? Acho que todo mundo aqui já passou por algum conflito, né? Isso que é fácil. Oh, tranquilo, só todo dia. E a gente pensar, né, como que a gente lida, né, em situações assim, né? Por que a gente lida e como lidar de uma maneira que seja vulnerável, né? Entender o que é isso, o que é vulnerabilidade. Você ataca a vulnerabilidade do outro. Não é essa a ideia, não. A ideia é a gente ser vulnerável. Não. Fica aí. E a gente vai partir de um pressuposto um pouco mais restrito, que é em situações de pessoas que, de certa maneira, querem o nosso bem. Pessoas no ambiente da igreja, da família, que a gente sabe que a pessoa não vai te cutucar, não vai te arrumar conflito com você para te ferir. Isso é importante para a gente lidar com um aspecto aqui, porque esse aspecto de pessoas que te ferem, né? Como você lidar com essas pessoas? Eu quero te ferir, esse é meu inimigo. Essa é outra história, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas, diante de pessoas, a gente se ama, né? Nós somos amigos na igreja, na família, nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Ainda assim tem conflitos, ainda assim a gente se fere. E como lidar com esses conflitos, né? Como então resolver os conflitos que surgem entre nós de uma maneira vulnerável. Aqui em Provérbios 12, versículo 18, fala, se puderem anotar. Eu vou tentar terminar rápido para a gente poder conversar um pouquinho. Diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então a gente sabe, né, que as palavras elas podem ferir bastante, especialmente nessa situação de conflito. É onde realmente a gente pode soltar uma palavra que fere profundamente o coração da pessoa e às vezes destruir relacionamentos por toda uma vida. E a gente, só para trazer um exemplo, né, para vocês tentarem se colocar numa situação de conflituosa, né? Imagina que você está com uma câmera, né? Um amigo seu está com uma câmera, aí ele resolve tirar aquela foto espontânea sua que revela ali uma parte sua que você não gosta, né? Um defeito ali no nariz, que você... esse nariz não tá... Que droga! Não precisa nem chegar a esse ponto, né? Pode ser. Só nariz estragado. Aquela foto zoada, ainda posta no grupo que tem o seu crush, né? Aí é baixo astral, né? Aí como você se sentiria nessa situação? O que você faria? Eu zoaria junto. Tem que rir pra não chorar. Eu me sentiria muito exposta também. Aham. Pedi pra ele excluir na foto do grupo. Que agora dá, né? Pra excluir. Eu ia perguntar por que tu fez isso. O que tá passando na tua cabeça? Né? Ainda mais se for aquele amigo que sabia que a crush tá. Aí Ia ser mais foda ainda. Tu sabia. Eu já ia falar que pra ele aguardar que vai ser pior do próximo. Ainda bem que ele vai ser vulnerável. Exatamente. Realmente, né? Exatamente, a gente vai falar sobre como tratar, né? Então é uma situação que a gente se sente exposto, né? Cara, envergonhado, já era, nunca mais, as pessoas vão me achar feia, nunca mais vai querer ter chance com essa pessoa, já era, né? Ou você reclamar duramente, né? E até como a Thaline falou, não tem, ou eu vou me vingar ainda postando a piada pior, tudo que fica esperto. Não dorme do meu lado não, senão você vai ver. Ainda fala, filho da mãe, apague isso agora, senão eu vou te pegar. Eu bem coberto pra tirar umas fotos zoadas. Assim, né? Ou você... Tem pessoas que não, às vezes a pessoa, cara, nunca mais fala com essa pessoa, né? Então se afasta, nem dá oi, fecha a cara assim quando passa, enquanto ela não vier de joelho pedindo perdão pra você, você não desculpa ela, né? Então, essas, acredito, são as reações mais naturais, né? Não sei se alguém percebe outra reação diferente, assim. Eu acredito que, em geral, foram as duas que eu pensei. Ou se afasta ou você briga. Para lidar com conflito. Geralmente, são a forma como a gente age ali por instinto, né? E essas atitudes, infelizmente, destroem relacionamentos. A gente acaba se afastando, né? Porque a gente sente aquilo e da forma como a gente transmite, expõe nosso sentimento, acaba sendo de maneira agressiva e isso não ajuda, né? Pois não. Vezes,
amargura Exatamente. no coração, que é bem horrível. E essa amargura te impede, né, de se relacionar com a pessoa, de se conectar. E que acabou o relacionamento aí, né, com a amargura. Obrigado, Nilda. Provérbios 15, versículo 1, nos dá uma orientação. Fala assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, nessa situação, né, você se sente exposto, você se sente prejudicado, mas você às vezes ainda reclama e o que isso gera é mais ira, né? Mais, mas eu só tava brincando, você é muito apelão, também não quero mais ser seu amigo. Porque tem amizades que a gente brinca, né? Zoa, e a gente às vezes se dá a liberdade de fazer isso, nessas zoeiras, né? Mas a pessoa brigou com você de uma maneira que você, caraca, por que ela falou assim comigo, né? Eu não sei nem por que ela tá agindo assim, mas ela reagiu de uma maneira tão ruim que eu, também não quero saber de você, né? Então é isso que a palavra ríspida desperta. Às vezes é mais ira, mais afastamento, né? E a opção, então, que eu quero trazer, né, tentar esclarecer para a gente pensar como se comunicar, essa comunicação vulnerável, que é a maneira para a gente se reconciliar de forma amorosa. Então, essa é a opção que a gente quer trabalhar aqui. Aí, a princípio, eu vou trazer o conceito, né? Eu anotei aqui, depois eu posso passar para vocês. Eu gosto de conceitos, não sei porquê. Sou de exatas, tudo é conceituado. Assim. Mas assim, o conceito de vulnerabilidade no falar diz respeito à comunicação por meio da qual expressamos, a partir do compartilhamento das nossas fraquezas, sentimentos e necessidades, desculpando-nos quando necessário e sem acusação ou imputação de culpa ao próximo. Está grande, né? Ainda é um conceito grande, ainda para dificultar, né? Mas eu vou explicar melhor durante os exemplos aqui. Então, aspectos importantes, né? Ao invés eu vou compartilhar o meu sentimento, minha fraqueza, minha necessidade, mas sem apontar, sem fazer a outra pessoa se sentir culpada, acusada. Esse é o desafio de ser vulnerável, né? É você se expor, como você se sentiu ferido para aquela pessoa, diante daquela situação, por conta de alguma fraqueza, alguma dificuldade, algum trauma seu. Então, a gente vai ver isso, né? Porque às vezes a pessoa, como até falaram, né? Pelo menos eu vou estar sendo aberta, né? Confunde vulnerabilidade com abertura ou com honestidade. Honestidade se refere só a eu expressar o que eu senti. Às vezes uma pessoa que, tá tudo bem com você? Tô. Às vezes você vê que não tá, mas ela fala que tá só para não ter que lidar com a situação. Porque ela não sabe. A pessoa que é aberta e sincera, às vezes ela fala, não, cara, você foi um idiota. Ela pode expressar assim, mas não foi vulnerável. Ela foi aberta, sincera. Expôs o que ela estava sentindo, mas não de maneira vulnerável. Então, por exemplo, até na situação que eu falei da foto, né? A pessoa que é sincera, ela vai falar bem assim, cara, eu detestei o que você fez. Eu não dei o direito a você de postar a imagem minha em lugar nenhum. E você me paga se fizer isso outra vez. E às vezes não precisa nem ser nesse tom de ameaças, mas só de você expressar apontando, você fez isso, você errou, isso já é uma forma de não ser vulnerável, de ser simplesmente aberto. Agora, em relação como ser vulnerável, então, nesse exemplo, né? O que eu escrevi foi assim. Primeiro você expressa o que você sentiu, né? Fala, eu fiquei mal com a foto minha que você postou no grupo. Aquela foto me expôs de uma maneira que fez com que eu me sentisse inseguro em relação à minha aparência. Aí, se a pessoa sabe da situação do crush, né? Especialmente porque meu crush estava naquele grupo, né? Se você não souber, você não precisa falar, mas só se você falar, cara, eu me senti exposto, eu fiquei inseguro, eu me senti mal. Você está trazendo para a pessoa como ela te feriu, através dos seus sentimentos, não através do que ela fez em si. Mas falar, olha, eu me senti assim, isso me machucou, isso me fez eu me sentir inseguro, mal, eu lutei por conta disso. Então você expressa sua fraqueza, sua necessidade. O foco está, então, nisso, na sua fraqueza, na sua necessidade, e não na ação da pessoa em si. Deu para entender a diferença? Tranquilo? Sim. Parece fácil? Não parece fácil.
Não é mesmo, nem pra mim. Eu sou a pessoa que reage. Miserável. Mas, então, para você transmitir dessa forma, né, então a sua fraqueza, a sua necessidade, o que é importante? Você se conhecer. Conhecer a sua fraqueza, conhecer a sua necessidade, você acessar um pouco além do meramente o que eu estou sentindo, mas o porquê eu estou sentindo isso. O que na minha vida está gerando esse sentimento. Para que você se entenda e possa transmitir isso para outra pessoa. Porque às vezes você não entende. Você fala, cara, eu estou sentindo isso aqui foi porque a pessoa fez isso, e a pessoa não deveria ter feito isso com base nisso, que é um mandamento, alguma coisa, alguma regra, alguma perspectiva minha que eu tenha sobre os relacionamentos. Então, o que eu consigo comunicar a partir disso? Só que, cara, você errou com base nisso aqui, porque é o que você tem acesso. Mas é importante, então, você se conhecer. Por que eu estou sentindo isso? Por que a ação dessa pessoa me gerou esse sentimento? Aí você, caraca, na minha infância, eu tive essa situação que gerou esse trauma e me fez lutar com as situações em que eu sou exposto dessa forma. Eu vou transmitir isso para a pessoa. Por quê? Porque eu sei que ela me feriu, mas eu não vou considerar que ela me feriu por mal. Eu vou considerar que ela me feriu porque ela não sabia disso. E ao invés de apontar uma culpa, ou apontar uma coisa que ela errou, eu vou apontar uma fraqueza minha, para que ela tenha cuidado com o meu coração. Ela se desperte de maneira empática pela minha necessidade e tenha esse cuidado da próxima vez. Eu não faço ela se sentir culpada, caraca, eu não posso mais brincar com ele porque... Eu não sei nem porquê, mas porque se eu brincar, dá mal para mim, ele vai me bater. Isso não gera conexão profunda, não gera conhecimento profundo do coração. Esse é o desafio. Então, para você se conhecer, né? Eu não me conhecia de jeito nenhum. É péssimo me conhecer. Eu só sabia sentir e transmitir o que eu queria, né? E que para mim foi importante, né? Algumas ferramentas, vocês podem anotar. Ferramentas de autoconhecimento. As 5 linguagens do amor, bem conhecido, né? Porque às vezes você imagina, cara, eu vou até usar o exemplo de um líder da igreja, né? O Daniel, pronto, vou falar. Daniel Gesine. Tinha momentos, cara, que eu falo, cara, eu sei que esse cara me ama. Eu sei, porque ele é discípulo, né? A Bíblia fala que ele tem que me amar, porque eu sou um discípulo, ou de maneira geral ele tem que me amar. Mas eu não consigo me sentir amado por esse cara. Por quê? Aí foi a partir dessa perspectiva que eu pude entender melhor. Porque as linguagens do amor é uma teoria que fala que o amor, a forma como você se sente amado ou comunica amor tem 5 categorias. E cada uma vai perceber ou vai transmitir um amor de uma maneira diferente. E as minhas 2 categorias mais fortes que eu me sinto amado são tempo de qualidade, que diz respeito ao saber ao passar um tempo que eu considere prazeroso ou proveitoso, ou que eu tenha a atenção da pessoa ali. E toque físico, né, que não se refere só a contato, mas a mera disposição de você saber que outra pessoa aprecia a sua presença, aprecia estar do seu lado, pode estar fazendo nada, mas só de você saber, caraca, eu gosto de estar com você, fica aqui do meu lado, eu me sinto seguro, eu me sinto bem ao seu lado, você está fazendo nada. Eu me sinto muito amado quando eu sei que uma pessoa me recebe assim. E as outras é relacionada a serviço, né? Alguém te ajuda, presta algum serviço. Caraca, eu me sinto muito amado. Aí é presente, né? Quando alguém te dá um presente. A outra é palavra de afirmação, né? Se alguém te fala, cara, você é incrível, não sei o quê, parabéns. Você... Enfim, né? E do Daniel, eu tinha muito palavra de afirmação em presente, que infelizmente eram meus últimos. Então no nosso relacionamento, nosso dinâmico relacionamento, a gente tinha situações em que ele expressava amor por mim, mas era um amor que eu não conseguia captar e que não prendia muito meu coração. As outras linguagens do amor, a gente não tinha muita oportunidade de vivenciar, de experimentar. E isso me fazia questionar às vezes. Poxa, eu acho que o Daniel não me ama. Mas na verdade eu não me sentia amado por ele porque a gente não conseguia. E a partir do momento que eu expressei isso para ele dessa forma, né? Ele, caramba,
Realmente, cara. Agora eu entendo porque a gente não se entende, a gente não se entendia. Brigava direto. Mas, cara, agora eu entendo como a gente pode se amar, se sentir mais amado, porque a gente sabe que a gente se ama, que nós somos discípulos, né? Então isso me ajudou muito em relação a ele, né? Outra técnica, outra ferramenta de autoconhecimento, a terapia dos esquemas, que eu acho que é bem divulgado na nossa igreja, né, Caio? Tem material, acesso, não sei, mas enfim. Essa é uma terapia que caracteriza o que se chama esquemas, que são algumas, não vou falar de traumas, mas algumas coisas que nos acionam e que nos levam a nos comportar de determinada maneira. São 18 esquemas no total, relacionados a várias coisas na nossa vida. Isso me ajudou muito também a entender quais eram as minhas fraquezas, quais eram as minhas necessidades. E a poder expressar isso, a poder lidar com minhas necessidades. Uma delas, por exemplo, é o sacrifício. Eu não conseguia dizer não. E se a pessoa estivesse me prejudicando, às vezes eu precisava dar uma carona para uma irmã. A irmã ficava enrolando e eu falava, meu Deus, eu preciso ir embora, essa irmã não sai. E eu ficava lutando, mas eu preciso ir embora, mas eu não quero deixar essa irmã aí, meu Deus. E a minha vontade era falar, eu já deu a hora, não tá vendo que a gente precisa ir embora? Por que você estava enrolando aí, mulher? É a minha vontade, né? Bem sensível. Hã? Bem sensível, assim. Porque é óbvio, é você que está precisando de mim. E por que você está sendo abusada ao ponto de me fazer esperar a carona que eu estou te dando? Entendo. Essa é a minha vontade de me expressar. Mas a partir dessa perspectiva, eu falei, irmã, vem cá. Olha, eu tenho essa tendência a me ter autossacrifício. E nessa situação aqui, eu preciso muito ir embora, mas eu não consigo. Isso me faz lutar muito, isso me faz querer brigar com você, eu querer ir embora, mas eu não quero, porque eu quero te servir. Eu queria que você me ajudasse com isso. Vamos negociar uma forma de você precisar estender um tempo, estende, mas me comunica, porque isso ia me ajudar bastante. Então, eu pude, diante desse conceito, né, entender e expressar algo para que a pessoa entendesse também. Então, isso foi muito importante, né, saber que eu tenho padrões inflexíveis, né, o que é isso? Eu estabeleço padrões, assim, quase inatingíveis, perfeccionistas, e eu mesmo eu quero atingir esses padrões, eu quero que as pessoas atinjam as minhas expectativas a todo custo. Isso me faz ser muito intolerante ao erro. Se alguém erra, eu não consigo elogiar o trabalho de alguém. Se estiver faltando um detalhezinho, eu vou cair no detalhe que a pessoa errou e vou esquecer o resto. E foi a forma como eu fui tratado na infância. A minha criação sempre foi assim. Podia tirar 9, por que não foi 10? Eu fiz 9 tarefas domésticas de casa bem. Esqueci de secar o prato. Vou ser criticado, não vou ser elogiado. Então, isso gerou isso em mim. Né? Não é me desculpando, mas se eu entendo isso, expresso isso para as pessoas, eu vou ser mais tolerante. Eu vou ser mais tolerante com o meu erro, vou ser mais tolerante com as pessoas. Eu vou saber expressar mais as minhas necessidades, outra coisa que eu fazia, privação emocional do esquema. Eu não conseguia expressar as minhas necessidades, porque eu queria, sei lá, fazer tudo para mim, né? Então, eu vou fazer porque eu consigo fazer, eu não posso mostrar para ninguém que eu preciso de ajuda, porque até se eu pedir e a pessoa não fizer bem feito, também vou reclamar e também ela não pedir ajuda, então eu carrego tudo sozinho. Então isso também me atrapalhava, né? Então tudo isso me ajudou, né, a expressar. Falei, irmão, eu estou tendo essa necessidade, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. E, em vez de pensar, cara, por que você não está fazendo isso? Não é óbvio, você é um discípulo, você deveria estar fazendo isso. Porque eu tinha um padrão, um conceito e eu queria jogar. Geralmente a gente faz isso, né? A gente tem expectativas e padrões que a gente quer transmitir para outra pessoa, que a pessoa atenda. Mas muitas vezes são padrões e expectativas são muito altas e muito abusivas. Nós fazemos isso com as pessoas, infelizmente. E que isso não ajuda ninguém. Isso atrapalha relacionamentos. Você querer cobrar, ter uma expectativa e querer cobrar outra pessoa. Isso vai atingir muito mais o que a gente chama de estilo de enfrentamento do que o próprio coração. O estilo de enfrentamento é basicamente
quando a pessoa se sente encurralada, né, se sente pressionada, ela vai agir de alguma forma. Ela tem tipo uma armadura. Ou ela vai reagir, hipercompensar, que é um estilo, que é o meu. Pá, também, toma. Ou ela vai ser resignada, ela vai ficar quieta, vai engolir o sapo e vai ficar triste. Ou ela vai ficar o quê, cara? Me ajuda? Resignada, o outro. Procrastinar. Evitador, né? Evitador, muito bom. Vocês estão craques. O evitador, né? Que também de alguma forma vai fugir, mas numa outra perspectiva, né? Então, quando a gente, ao invés de expressar a nossa necessidade, expressa a nossa... E é por isso que eu defendo tanto, né? E eu busco tanta vulnerabilidade, porque o que é mais comum é... E a gente até vê, a gente quer até se amparar nas escrituras às vezes, né? Poxa, mas a gente vê Jesus, os profetas, chegando e pá, no pecado, toma, não sei o quê. E a gente tá certo porque tem essa escritura e o irmão tá errando. Parece mais fácil, parece bíblico, né? Mas Deus e Jesus, eu não quero me colocar na categoria deles, porque eles conheciam o coração do povo, das pessoas. Né? A Bíblia fala isso, que ninguém precisava falar nada a Jesus, porque ele conhecia o coração dos homens. Né? A gente não conhece, a gente não sabe por que a pessoa agiu daquela forma, muitas vezes. A gente acha que ela agiu daquela maneira por alguma razão, mas às vezes não, ela só agiu por alguma razão que às vezes não foi para te ferir, foi só brincando. E se você se comunicar, se resolve, não precisa acusar, bater, né? Então, é por isso que eu defendo muito, né? E na minha vida... Ela está nessa categoria que você acabou de falar. Pode ser também, sem dúvida. Os dois lados. Uhum. Então, eu acredito que é importante, né, a gente buscar isso, porque é isso que eu acredito que vai criar conexão. Como, de novo, né, a gente vai fazer a pessoa se mover não pelo medo de ser corrigida, não pelo medo de, caraca, se eu errar, alguém vai chegar e vai me dar uma bronca. Mas não, a gente quer criar um ambiente seguro para as pessoas poderem abrir o coração e falar, poxa, irmão, eu errei por conta disso, né? E você fala, não, mas espera aí, por quê, né? Deixa eu entender o que aconteceu com você, me explica melhor. Ou se você foi machucado, irmão, chega aqui, eu queria entender melhor por que você agiu dessa forma. Porque eu me senti assim, o que você pensou na hora. E isso cria essa conexão, essa empatia, né? A pessoa se move de acordo com isso, né? A pessoa vê a sua necessidade, sua fraqueza e fala, cara, eu não quero ferir meu irmão, me perdoa, né, porque eu te feri, não foi minha intenção. Mas se você ataca, cara, você fez isso, você deveria ter feito isso, a pessoa vai se defender, vai se armar. Ela vai ou se fechar, vai fugir, caraca, eu sou isso, e vai ficar amargurado com você, ou vai criar afastamento de, poxa, eu não posso errar porque eu vou ser repreendido dessa forma. Ou ela vai rebater, mas você também fez isso, também não quero mais. Então isso não ajuda. E esse é o desafio que nós temos, né? Especialmente eu que sou colérico, né? Outra ferramenta, temperamentos transformados. Você entender qual é o seu temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Entender quais são as características específicas de cada temperamento para você. Eita, eu estou agindo assim porque eu tenho essa natureza, esse temperamento. Mas calma, vou respirar, vou pensar como lidar com esse temperamento. O Espírito de Deus é poderoso para nos ajudar a lidar com nossas fraquezas de temperamento. A gente pode pensar nisso. A gente pode comunicar nossos temperamentos também, não como desculpa, mas como, cara, eu tenho essa dificuldade, me ajuda. Eu sou colérico, me ajuda. Por favor. Não é para se desculpar, eu sou colérico, então por isso eu fiz isso. Não é assim. Outro livro muito legal, se vocês quiserem anotar, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Esse é um livro que fala sobre como que a gente pode trabalhar os nossos pensamentos, moldar os nossos pensamentos de modo a transformar nossas emoções, né? A redimir nossas emoções, como fala. A você saber lidar com suas emoções na hora. É um livro bem legal, um livro pequeno, baseado numa pregação, se vocês tiverem oportunidade. E entre outros livros, né, de autoconhecimento. Talvez você não precise de livros, eu precisei de vários livros, de várias leituras, porque eu não me conhecia nada, mas talvez se você consegue acessar suas emoções e seus traumas de uma maneira mais profunda, é isso que você deve transmitir, né?
É isso que eu tenho buscado aprender, né? Ainda é desafiante, especialmente no ambiente de casa, que é onde a gente é acionado de maneira mais instantânea e rápida ali, né? Mas com muita fé em Deus eu quero continuar crescendo nisso. O último provérbio aqui que eu trouxe fala assim, Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. A língua branda quebra até ossos. Então, eu me via muito assim, sabe, irmão? De querer convencer as pessoas do erro com meus argumentos, com a minha autoridade, com as escrituras. O que está certo, a gente precisa fazer isso, né? Mas não de maneira ríspida. É com paciência. Não é na hora que eu tenho que fazer o irmão se arrepender do pecado dele. Quem trabalha isso é o Espírito Santo. A língua branda quebra até ossos, né? A gente quer quebrantar o coração dos nossos irmãos, quer ajudá-los a se conectarem conosco e a nos amarem e a nos entenderem de uma forma mais completa. Então esse é o desafio. Tranquilo? Eu tenho algumas dinâmicas aqui de prática, mas queria abrir a perguntas, questionamentos, queixas, de forma vulnerável de preferência. Tranquilo? Posso dizer um negócio? Diga, mano. Diga. Cara, eu tô muito orgulhoso de você, né? Quem conhece o Hamilton sabe, cara, esse ano ele tirou pra trabalhar isso, sabe, na vida dele. E ele é outro homem, é outra pessoa, se conhecendo melhor. Você nos ajudou, você me ajudou a me conhecer melhor também na nossa amizade. Sua vulnerabilidade transformou minha vida. Amém. Eu quero muito te agradecer por sua verdade. Obrigadão, mano. Muito bonitinho. Você fala isso aqui agora, é poderoso. Porque o Caio sofreu com minhas rispidezes. aí ele por isso. Agora ele tá aliviado. Meu Deus, o Hamilton. Não vou sofrer mais com o Hamilton. Se chama lindo. Dois orgulhosos, dois hipercompensadores. Quem saiu nessa Só pra isso. Tá bom. Vamos trabalhar em grupo. Faça um grupo de 3 ou 4, talvez a filhinha de vocês assim. Vamos praticar. Em 5 minutos vocês vão... Tudo bem. O primeiro cenário. Ó, eu vou colocar 2 cenários aqui. Aí vocês escolhem o que vocês preferem trabalhar. O cenário 1. Você expõe um pecado ou dificuldade para um irmão ou irmã e ele de cara já te dá uma correção ou uma solução simplista. É só fazer isso para o seu caso, né? Como é que você expressaria seu sentimento em relação a isso? Ou... Não entendeu? Eu explico de novo, rapidinho. O cenário 2. Você não gosta das pregações do seu líder. Você acha que não é profunda, que falta encorajamento. Como é que você vai expressar para o seu líder que você não gosta das pregações dele? Mas se você estiver no cenário do líder, quem é líder e faz pregação, você se sente desencorajado depois de pregar por ouvir críticas e pouco encorajamento. Como é que você vai expressar isso para as pessoas, para os seus irmãos, você que prega? Eles só criticam, não te corajam, só criticam. Pô, sua pregação é horrível. Como é que você expressaria isso para as pessoas? Então tem esses 2 cenários aqui, né? Os 2 lados. E o primeiro cenário, só para explicar de novo. Você tem uma dificuldade, você expressa para o irmão, pô, Vinícius, eu caí nessa área. Eu falei, pô, velho, de novo, tá muito Zé. É só fazer isso, você é retardado? Aí como é que você se expressaria de forma vulnerável? Para uma pessoa dessa? Então as 2 dicas. Expresse como você se sentiu em relação a esse acontecimento sob a ótica da sua fraqueza ou necessidade. Esse é o passo para ser vulnerável. E 2, deixe claro os limites onde você se sente seguro, até onde a pessoa pode ir para você se sentir bem, e ajude a pessoa a guardar esse limite por consideração a você. Dentro da sua necessidade, não dentro de uma lei. A lei manda você fazer isso, logo você tem que fazer isso. Não. Eu me sinto mal até aqui. Até aqui você pode ir, depois disso eu vou me sentir mal. Você pode me ajudar a ir até aqui? Então, grupos, pensem nesses cenários, 5 minutos, rapidinhos. Escrevam aí no celular.
É.